Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 6º episódio da 3ª temporada de The Orville, que chama Twice in a Lifetime, 2 vezes numa vida. E esse episódio é um episódio focado no Gordon, que é um personagem super bacana e que nem sempre tem episódios focados nele, né? Ele é sempre um personagem ali meio de fundo, meio que fazendo as coisas. Ele é, às vezes, o alívio cômico da série, né, em muitos pontos, mas nesse episódio o drama todo tá focado nele. E é um episódio com montes de referências a episódios passados, né? Principalmente o episódio do Gordon, quando eles encontram lá aquele telefone do comecinho do século XXI, né? E que ele é um telefone de uma mulher daquela época, e ele reconstrói ali essa mulher numa realidade no holodeck deles ali, né? E ele se apaixona por essa mulher e depois ele tem que largar, né, essa realidade simulada que para ele era real, né? E esse episódio pega carona justamente nessa história, né? Ele é a continuação de um certo ponto de vista dessa história. Esse episódio também faz referência ali ao primeiro episódio, o episódio piloto lá da primeira temporada, né? Antes da primeira temporada até, né? Porque é o episódio piloto, com aquele aparato ali que eles conseguiam jogar a banana para o futuro, né? Agora não temos mais que ter medo da banana, né? E que lá naquele episódio serviu também para envelhecer uma sementinha de uma árvore muitos anos, para que a árvore consiga destruir ali a nave inimiga ali naquele episódio, né? A nave Creel no final daquele episódio. E agora esse equipamento foi super desenvolvido, então ela consegue basicamente transportar a Orville inteira no tempo, né? E não só para o futuro, mas também para o passado. Então é um aparato ali, um dispositivo de viagem no tempo. Então, episódio basicamente focado em viagem no tempo. Esse é o foco. E quando existe ali um ataque Kaylon em cima da nave e tal, aquele negócio todo, o Gordon tem que ir correr ali para destruir esse equipamento, para não cair na mão dos Kaylon, e naquele momento existe um problema ali com o núcleo do motor quântico deles, quando eles estão tentando fugir ali dos Kaylon, e existe uma explosão e o Gordon é lançado no passado. E eles descobrem em 2015, né? O Gordon é lançado para 2015. E eles descobrem isso justamente quando o Gordon deixa uma mensagem pedindo resgate, falando: olha, eu estou em 2015, assim, assim, assim. E eles tentam fazer essa viagem para o passado. Então, vamos colocar ali, é uma referência também à Jornada nas Estrelas no 4º filme, quando a Enterprise tem que voltar para o passado para salvar as baleias Jubarte. Então, também uma referência ali à Jornada nas Estrelas, mais uma referência à Jornada nas Estrelas que Orville faz. E eles voltam no tempo, só que eles não voltam muito precisamente no tempo, eles erram por uma década. Então eles voltam para 2025, que é basicamente onde estamos agora, né? Então é uma possibilidade ali para a série falar sobre alguns dos nossos temas atuais, né? E o que eu acho que é interessante pelo ponto de vista que a série coloca, e a gente já vai falar sobre isso. Quando eles chegam e eles vão procurar esse Gordon que está há uma década esperando por eles encontram um Gordon completamente mudado, um Gordon que está há 10 anos vivendo naquele mundo, que já tem um novo emprego, tem uma nova vida, tem uma família. Ele encontra aquela mulher que ele tinha o celular, que encontraram o celular, ele encontra com ela e começa a ter um relacionamento com ela. 10 anos depois, eles têm um filho, eles têm uma família, têm uma casa, têm uma vida inteira juntos. E quando o Ed Mercer chega e fala: então você tem que voltar para o futuro, ele fala: eu não quero voltar para o futuro, não. E é super bacana, né? E vem toda a discussão do: mas você é um oficial da União e você tem que voltar, você já quebrou um monte de protocolos e um monte de leis temporais e tal. Ele fala: sim, eu tentei ficar escondido, eu tentei não criar
um universo inteiro de problemas, né, com a minha presença aqui. Eu fiquei morando por um tempão no meio da floresta. E aí ele coloca, no futuro, o que eu fiz, eu era um assassino em série, porque eu matei um monte de animais para comer. No futuro não se mata mais animais para comer. Então, as leis que se aplicam lá, eu sou criminoso também, porque eu matei um monte de animais aqui, né, por causa disso. Então, as leis, né, as perspectivas mudam, o mundo muda. Eu acho um detalhe legal quando eles perguntam, estão conversando ali com o Gordon e ele fala, viver nessa época é como ver o seu irmão mais novo crescer, né? Ver o seu irmão caçula crescer, porque é um menino que tá errando, que vai fazer um monte de besteira e tal, mas você fala, não, mas ele vai aprender com tudo isso e vai se tornar uma boa pessoa. Então é de novo, ali uma maneira otimista de ver o futuro, de ver a nossa sociedade. Nós temos os nossos problemas hoje, mas estamos em desenvolvimento, somos um adolescente se desenvolvendo. Nós erraremos, nós vamos bater com o dedinho na quina da cama, a gente vai cometer erros, só que nós aprenderemos com os erros. Lá no futuro nós nos tornaremos uma pessoa melhor. Então existe essa esperança de um futuro melhor. Isso é imprescindível assim para toda a estrutura da série, essa visão de um futuro melhor e não essa visão de nossa realidade hoje em dia é uma desgraça, é uma porcaria e não existe possibilidade de melhora, não existe como sairmos desse buraco. Existe sim, se tomarmos o caminho certo, dermos os passos na direção correta, nós temos como melhorar a nossa realidade e criar um futuro melhor. Essa é a visão que Jornada nas Estrelas sempre teve e que Orville está carregando agora também, essa bandeira que Orville está carregando, que eu acho super interessante. E todo o conflito ali de bom, tudo bem, mas agora eu tenho uma vida aqui, eu não quero ir embora. E o Mercer fica com aquela... ok, mas ele tem a responsabilidade, né? Ele tem o dever a ser cumprido. Ele precisa tirar o Gordon dali. Porque senão todo o futuro será modificado, que é um problema, né? Então eles não podem deixar isso acontecer. Então, a qualquer custo, o Gordon tem que ser retirado do passado. E eles resolvem fazer isso ok, se você não quer fazer, a gente vai voltar 10 anos, agora a gente tem os meios, né, porque eles perderam lá o cristal de dilítio deles lá, que era necessário para fazer eles viajarem no tempo, eles têm como pegar do subsolo da Terra e tal, que é uma missão toda paralela, que a gente já vai falar sobre ela. Então eles voltam mais 10 anos no futuro, então eles não atacam diretamente esse Gordon, eles voltam no passado quando era um Gordon que ainda não tinha vivido esses 10 anos, era um Gordon que ainda queria ser resgatado, ainda tinha esperança de voltar para casa, né, a casa dele no futuro, porque o Gordon de 2025 tinha já uma nova casa, que era a casa dele em 2025, tinha a família dele, e isso ele não abandonaria. Então eles voltam e pegam um Gordon antes daquele futuro existir. O que é daquele possível futuro existir, né? O que é uma visão legal, porque, ok, esse cara aqui não quer ir, mas lá atrás ele quis, então a gente tem como voltar e pegar esse cara lá atrás. O que é bem bacana, bem interessante. E a cena do Gordon, dramática mesmo, de se negando e não querendo ir para o futuro, não querendo, pedindo, né, implorando, por favor, não faça isso, não destrua essa vida, porque, como o título do episódio diz, 2 vezes numa vida, é a segunda vez que ele está perdendo a possibilidade de ser feliz, uma vez numa realidade simulada e dessa vez numa realidade real, assim, realmente uma realidade, ele estava ali, né? E como o episódio coloca diversas vezes, a gente não sabe quais são as repercussões da existência dele ali, a gente não sabe nada, e aí existe até referências a Futurama, né, onde o filho do Gordon é o antepassado dele mesmo e tal, toda aquela história, né? Então existe diversos temas sendo discutidos e é muito dramática, e as cenas, e o episódio inteiro super dramático, e você fica naquela situação de, meu Deus, como é que eles vão resolver isso?
paralelo a isso, o Isaac e a Charlie Burke tem que ir lá para pegar, né, esse material que eles precisam para conseguir fazer a máquina do tempo deles funcionar, né? Então eles têm que agir juntos, e coloca então os dois personagens ali, que o Isaac tentando se aproximar dela justamente para agradecer por ela ter salvo a vida dele. Ela não dava abertura, não dava chance ali para que ele pudesse falar com ela, e ela, por outro lado, querendo distância do Isaac. Então coloca os dois ali juntos para resolvam essa nova situação. Vocês vão ter que aprender a trabalhar juntos, né? O que é super bacana sempre, porque traz conflito para a série, né? Traz conflito para o episódio. E também permite que nós vejamos um pouco mais sobre por que tanto ressentimento por trás da Charlie em cima do Isaac, né? Ela era apaixonada pela outra menina que acabou morrendo no ataque Kaylon. Era o grande amor da vida dela. Então, quando ela perdeu, ela não perdeu simplesmente, aspas, a melhor amiga dela, ela perdeu o grande amor da vida dela. Então coloca mais peso ainda em cima das ações que aconteceram lá no passado. E esse episódio permite também que o Mark Jackson, né, que é o ator que faz o Isaac, apareça sem a roupa do Isaac, né, apareça ele como ator mesmo, que é super bacana, né, porque ele usa lá aquele dispositivo que eles conseguem alterar a imagem dele para ele andar no mundo normal, né? Então é uma coisa super bacana de se ver, é uma oportunidade que nós temos de ver o ator por trás da máscara, né? O que é muito, muito legal. Falando rapidamente de uma história paralela que estava acontecendo aí em alguns episódios, finalmente, né, o Lamar e a Tala ficam juntos, né? Tinha um romancezinho ali que estava no ar entre os dois, tinha uns episódios ali que eles estavam juntinhos, e no começo do episódio tem uma festa ali nos aposentos ali do Gordon, né, que o Gordon tá tocando violão, e bom ver que os violões Martin vão estar até o futuro, né? Os violões estão lá até o futuro com o pessoal tocando. Então, violões muito bons, duram muito tempo, de excelente qualidade. E, enfim, e eles estão juntinhos assim no cantinho da festa, assim, tal, ouvindo o Gordon tocar o violão. Então é bacana porque meio que deixa aquela... ok, eles estão realmente aproximando os dois personagens. E aí no meio do episódio o Lamar tá ali com a dor nas costas e a Tala vai fazer uma massagem ali e tal, e os dois acabam ficando juntos. Então está resolvido esse arco, agora vamos ver como é que vai se desenvolver essa história. Mas vamos voltar então pro tema principal do episódio, né? Então eles voltam mais 10 anos, pegam o Gordon quando ele ainda queria ser resgatado, quando ele ainda tinha a esperança de ser resgatado, e levam ele pro futuro. E aí ele é super feliz de voltar pra Orville e tal, e ele percebe que o Mercer e a Grayson estão meio chateados, tem alguma coisa ali no ambiente. Eles falam, depois a gente vai conversar mais sobre isso, né? E essa conversa finalmente vem quando eles estão ali nos aposentos, talvez do Mercer, não sei, tomando um whisky ali entre os três, tomando um whisky, eles contando a história. Ele fala, bom, mas vocês fizeram a coisa certa, era isso mesmo que tinham que fazer, porque agora é o Gordon que ainda queria ser resgatado, ele ainda estava próximo da união, ele não o Gordon que viveu 10 anos no passado e que criou família. Então vocês estão certos, vocês fizeram a coisa certa, né? Eu sei que não vai melhorar em nada, mas vocês fizeram a coisa certa. E o Mercer fala, realmente não melhora em nada, né? E eles colocam, e o Mercer coloca, né, a visão de são duas crianças, porque a esposa dele em 2025 estava grávida também, né? Então são duas crianças que nunca nascerão. E aí o Gordon responde com mais um futuro que vai. Então, super dramático, excelente diálogo melhor escrito desse episódio, muito, muito forte, com muita profundidade, muita coisa para ser digerida ali, mas é um diálogo que destila muito bem o tema principal do episódio. Essa aqui é realmente a essência do episódio. É um futuro que não nasce para um outro que nasce, né? Então um outro que se mantém. Então, quanto sacrifício nós não fazemos na vida, né, entre um caminho e outro. A gente não pode percorrer as duas estradas, né? Como Orville já colocou em outro episódio, o caminho não tomado, né? The road not taken. Então, é justamente sobre isso. Esse caminho nós deixamos e
o outro caminho é o escolhido, e depois a gente não tem como voltar e escolher o primeiro caminho, né? Porque nós já estamos mudados, nós já somos outra pessoa. Então, episódio falando diretamente sobre, em cima desse tema, o que é muito bom. Orville sempre colocando ali, estando no alto do jogo, assim, no topo do jogo. Não tem saída fácil em Orville, sempre tudo é muito difícil, muito complicado de ser enfrentado, né? Não existe resposta certa. Detalhe, no meio do episódio, né, lá no comecinho, eles têm que criar eles jogam um sanduíche de ovo lá que o Gordon ia comer 3 meses no futuro, né? Esse detalhe nunca foi resolvido na história, né? Eu achei que no final do episódio ia brotar ali um sanduíche de ovo 3 meses depois, e o Gordon ia ficar super feliz de encontrar o sanduíche de ovo. Só que esse sanduíche de ovo não aparece, e talvez isso aí seja uma arma de Chekhov, né? Mostraram a arma, a gente tem que ver quando que ela vai disparar. Será que em algum episódio no futuro esse sanduíche de ovo vai significar alguma coisa? Ele talvez crie um novo galho nessa linha temporal que permita com que algo aconteça, terá mais história em cima disso. Eu não acho que esse sanduíche de ovo lançado 3 meses para o futuro seja de brinde, assim, seja uma coisa aleatória. Eu acho que algo sairá desse sanduíche de ovo. Eu espero que não seja mofo, né, de ficar 3 meses em algum lugar escondido, mas enfim, a máquina lá que permite com que eles viajem no tempo acaba sendo destruída, e eles voltam para o futuro pelo caminho difícil, andando, realmente percorrendo quase na velocidade da luz, 99,9999% da velocidade da luz, só que sem a bolha quântica, o que permite com que o tempo passe mais rápido, mas não para eles, né, não sob a perspectiva deles. Então eles conseguem viajar 400 anos para o futuro em questão de alguns minutinhos ali dentro da nave. Então isso eu achei uma saída legal de como que eles viajam no tempo, voltam para o tempo deles sem precisar da máquina do tempo em si. E a princípio a máquina do tempo está destruída, então não teremos mais esse problema, mas justamente por esse sanduíche de ovo estar em algum lugar que vai aparecer, espero que apareça em algum momento, eu acho que esse problema aí da falta da máquina do tempo volta para morder a bunda do pessoal a bordo da Orville. Muito legal o episódio, muito bom, enfim, eu sou apaixonado por essa série. Essa série tem roteiros muito, muito bons, muito densos, e aborda temas muito, muito difíceis, e aborda temas que nem sempre são discutidos. Por exemplo, o fato do cara que volta no tempo e não consegue voltar para o futuro, ele tem que viver como um fantasma, né? Qual que é a repercussão disso? A gente sempre ouve, não deixe pegadas, não pise em borboletas, não faça isso, né? Como se fosse uma coisa fácil, mas o cara que tá vivendo no meio da floresta para tentar não deixar pegadas pro futuro, para não alterar o rumo normal da história, esse cara está sofrendo. Como que lida com isso? Orville responde essa dúvida, pelo menos dá uma possível resposta, né? Como que esse cara vai lá e lida com isso? Orville não se acanha perante perguntas difíceis, temas difíceis. Ele vai lá e enfrenta os problemas de frente e sempre nos entrega episódios muito, muito bons e muito bem escritos, e com resultados, com finais a princípio muito satisfatórios. Enfim, empolgadíssimo, esperando o próximo episódio de Orville. E então é isso. Obrigado por me aturar por mais um episódio, e nos vemos no futuro.